Olá, meu querido, minha querida aluno e aluna. Que prazer, que alegria você estar aí deste lado, fazendo companhia para nós e fazendo valer este trabalho que nós estamos tendo de levar até você mais uma aula de química, e nesse caso, química orgânica. Professor, tô sabendo, professor, nós vamos estudar isomeria, isomeria espacial, isomeria, professor, ótica, e vamos fazer o que, professor? Vamos também ver alguns casos de isomeria no mundo farmacêutico. Muito bem, venha comigo, vamos conferir todo esse universo de conhecimento dentro da química orgânica. Eu quero apresentar para vocês de imediato alguns objetivos desta aula. Compreender a utilização de isômeros na indústria farmacêutica, conhecer as moléculas oticamente ativas utilizadas nesse segmento e, claro, praticar todo esse conhecimento com atividades. Professor, quais são os questionamentos desta aula? Esse aqui, o que é um medicamento? Esse é um questionamento interessante. Você já ouviu falar, você sabe o que é prêmio Nobel? Todo ano é anunciado nos meios de comunicação e eu quero lhe questionar. Você sabe? Vamos trabalhar isso aí também no decorrer desta aula. Qual a relação entre esta premiação com a aula de hoje? Muito bem. Isomeria ótica é um tipo de isomeria que alguns compostos orgânicos apresentam, né? E esse campo de estudo vai estudar exatamente o comportamento dessas moléculas quando submetida a um feixe de luz polarizada. Essas substâncias têm propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada. A condição necessária é que a substância seja assimétrica, apresente assimetria. Então, a isomeria ótica ocorre em moléculas assimétricas, ou também chamadas moléculas quirais. O termo quiral se refere exatamente à falta de simetria, ou seja, à assimetria. Um objeto quiral é aquele objeto que não é idêntico à sua imagem especular. Ao colocá-lo de frente a um espelho, a sua imagem e o objeto não serão idênticos, eles não poderão se sobrepor. Muito bem, aqui está, né? A nossa mão é assimétrica, porque quando nós projetamos no espelho, nós obtemos uma imagem que não dá para sobrepor à mão real. Muito bem, essa isomeria ótica, ela ocorre quando existir na estrutura da molécula pelo menos um carbono assimétrico ou um carbono quiral. Para que um átomo de carbono seja quiral ou assimétrico, a condição é que os 4 ligantes dele devam ser ligantes diferentes um do outro. Observe aqui esse carbono com asterisco assinalado, porque ele é um carbono quiral, um carbono assimétrico, e ele só é assimétrico porque os seus 4 ligantes são diferentes. Muito bem, professor? Muito bem. Isômero ativo é aquele que provoca o desvio do plano de vibração da luz polarizada. Isso pode ocorrer tanto no sentido do lado direito como do lado esquerdo. Sim, aqui está o meu lado direito e aqui está o meu lado esquerdo. Quando é desviado para o lado direito, é chamado de isômero destrógeno. Quando é desviado para o lado esquerdo, isômero levógeno, tá? Muito bem. E uma mistura racêmica, professor, o que vem a ser? Vem a ser o seguinte, quando nós temos esses dois isômeros, destrógeno e levógeno, em quantidades equimolares, numa mistura, aí nós vamos obter uma mistura racêmica, denominada racêmica, oticamente inativa, tá? E elas não desviam, evidentemente, um plano de luz polarizada. Então, como eu vou calcular, professor, quantos isômeros ativos e inativos tem? Tem uma fórmula, né? A fórmula de 2 cientistas que nos legaram, os cientistas Van 't Hoff e Lebel. Isômero oticamente ativo é igual a 2 elevado a N. Esse N
é a quantidade de carbonos quirais que a molécula possui. E o inativo é 2 elevado a N dividido por 2. Tá, muito bem. Então, eu tenho aqui uma atividade relacionada a este ponto até o momento da aula. A atividade consiste no seguinte, ó. A molécula de anfetamina é uma substância sintética que estimula o sistema nervoso e muitas vezes usada de forma ilegal como droga. Já viu, né? Droga é droga. Veja só, por que é droga? Porque arrebenta com a pessoa. O problema são seus efeitos colaterais como psicose, paranoia, problemas cardiovasculares como infarto. Está aqui a estrutura da anfetamina e eu peço para você o seguinte. Esta molécula apresenta isomeria ótica, possuindo, portanto, um carbono com 4 diferentes substituintes. Assinale a estrutura da anfetamina abaixo e responda qual é esse carbono assimétrico. Tempo para você. Professor, achei fácil essa atividade, viu, professor? Olha, legal. Mas eu vou te dizer o seguinte, sabe por que você achou fácil? Porque você está se dedicando, você está aplicado nos seus estudos. E isso
É extremamente importante. Isso aí faz valer todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho aqui do Aulas Paraná para poder levar até você esse conhecimento. Você nos deixa muito feliz com esta situação em dizer que esta lição foi fácil. Por quê? Porque assim nós sabemos que você está muito aplicado. Veja aqui, só por desencargo de consciência, confere comigo a solução aqui. O carbono assimétrico é o carbono número 8. Por que, professor? Eu já sei, professor. Porque ele tem 4 ligantes diferentes. Está aqui o CH3, o NH2, o hidrogênio e o CH2 e esse anel aromático. Sim, 4 ligantes diferentes, então é um carbono quiral, um carbono assimétrico. Tá, professor, às vezes eu fico meio assim pensando, professor, como que apenas a pequena diferença de uma molécula para a outra, apenas pelo fato dela desviar o plano de luz polarizada, isso torna a substância diferente. Torna diferente. E isso faz muita diferença, principalmente no mundo farmacêutico, no mundo dos medicamentos. Se nós ingerirmos uma substância que não é a substância correta, mesmo que ela seja o seu isômero óptico, o efeito pode ser totalmente contrário. Ao invés de curar, acabar de derrubar, matar a pessoa. Vem aqui, vamos trabalhar isso aí. Veja só, o que é um medicamento? Segundo o dicionário Oxford, trata-se de um substantivo masculino que indica uma substância ou um preparado usado no tratamento de uma afecção ou de uma manifestação mórbida. Medicação, remédio, fármaco. Medicamento é um produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado com a finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Olha aqui essa imagem aqui. Professor, eu vou na casa da minha avó, professor, tenho dó dela, professor. Como tem disso lá, professor? Ela tem um arsenal de medicamento. Praticamente eu tomo uns 15, 10 comprimidos por dia. Infelizmente, às vezes temos que recorrer a essa situação. Infelizmente por ter que recorrer e felizmente por termos essas substâncias. Porque assim pode prolongar um pouco mais a nossa vida com uma qualidade um pouco melhor. Mas deve ter cuidado, hein? Devemos ter cuidado com esse tipo de substância. Por quê? Você já sabe. Veja aqui alguns exemplos. Olha, aqui nós temos o S-ketamina. Ele é usado como anestésico. Agora, o seu isômero, R-ketamina, ele é um alucinógeno. Veja que diferença substancial apenas por uma molécula ser diferente da outra no aspecto de desviar um plano de luz polarizada. Um outro exemplo aqui, esse é um exemplo bastante marcante que eu já vou trabalhar no decorrer da aula, de algo que aconteceu justamente com este medicamento, talidomina. Ele é teratogênico, o S, o R, ele é um sedativo. Aqui nós temos 2 outros exemplos, aqui nós temos exemplos de adoçantes, né? O aspartamo e o SS, o RUR. Aqui nós temos o SS sabor doce, nós usamos para adoçar, e veja aqui esse isômero dele, exatamente o oposto do que a gente quer. Ao invés de adoçar, vai amargar. Veja só que coisa interessante, hein? Que assunto interessante esse que nós estamos trabalhando. E antes de prolongar com mais informação, vamos dar uma pausa aqui e eu vou pedir para você resolver esta atividade aqui, ó. Na natureza existem produtos que, pela modificação da disposição relativa dos ligantes de um centro quiral, carbono assimétrico, apresentam propriedades organolépticas diferentes. Um exemplo é observado no limoneno, encontrado em óleos essenciais, onde um dos isômeros apresenta sabor de laranja e o outro de limão. Tá aqui, ó, os dois aqui.
O que eu quero que você faça? Analise as suas estruturas mostradas na imagem e responda o tipo de isomeria que elas apresentam e indique o carbono assimétrico com um asterisco. Tempo para você. Muito bem, professor. Olhe, não sei se a matéria é fácil ou eu estou muito concentrado, mas também acredito, estou muito confiante que eu acertei mais essa questão, professor. Muito bem. Olha, eu diria que aqui em Aulas Paraná todos nós somos muito competentes e você muito dedicado, tá? Vamos dividir os créditos aí. Mas vamos só por desencargo de consciência, vem aqui, venha conferir. Sim, o tipo de isomeria é isomeria ótica, tá? E o carbono assimétrico é justamente esse carbono aqui, assinalado por um asterisco, porque ele vai possuir 4 ligantes diferentes, tá? Estão aqui os ligantes. Muito bem. Agora, professor, tu me falaste no começo acerca de prêmio Nobel. Sim, prêmio Nobel é uma premiação dada para alguns cientistas ou personalidades que desempenham atividades que vão de encontro com o bem-estar da humanidade.
É distribuído anualmente, né, dentro de algumas categorias, a química está dentro. Nós temos a química, física, fisiologia ou medicina, literatura e paz. Tá? Então, é distribuído e esse prêmio é um dos, se não dizer, o maior prestígio de um cientista. Tá? Ganhar esse prêmio, haha. Quem dá esse prêmio? A Fundação Nobel, né? Quem ganha uma medalha de ouro de 18 quilates e uma quantia de quase $1 milhão. É algo que dá para fazer um churrasco, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Os que ganham esse prêmio, normalmente eles doam este valor, tá? Doam para alguma instituição que presta alguma assistência, beneficiando a humanidade ou beneficiando indireta ou diretamente. Muito bem. Aqui nós temos esses 3 cidadãos distintos, esses 3 cidadãos maravilhosos, muito interessante, que foram laureados com o Prêmio Nobel de Química. Veja aqui, olha, esse cientista americano, William, o Noyori, cientista japonês, e esse aqui também americano, o Barry. Esses dois aqui, eles trabalharam com reações de hidrogenação catalisadas por quirais. E o Barry, ele trabalhou com reações de oxidação catalisadas quiralmente. Então, catálise de imagem espelhada. Muitas moléculas aparecem em 2 formas que se espelham. Essas moléculas são chamadas de quirais, é o que nós estamos estudando na natureza. Uma dessas formas é frequentemente dominante, em contraste com a outra que pode até ser prejudicial. Os produtos farmacêuticos geralmente consistem em moléculas quirais. A diferença entre as quirais e as aquirais pode ser vital. Como eu disse, uma pode sarar a pessoa que está doente e a outra pode acabar matando-a. Por isso é importantíssimo, vital, o laboratório ser capaz de produzir as 2 formas separadamente, claro, e vender, evidentemente, aquela que vai ter resultado positivo. Os ganhadores do Prêmio Nobel de Química deste ano, né, do ano de 2001, desenvolveram moléculas que podem catalisar reações importantes, de modo que apenas uma das formas de imagem no espelho seja produzida, ou seja, exatamente aquela molécula que seja quiral e que seja, né, a que vai ter um efeito positivo. O senhor William Knowles descobriu que era possível usar metais de transição para fazer catalisadores quirais para um importante tipo de reação chamada hidrogenação. Sua pesquisa levou rapidamente a um processo industrial para a produção do medicamento L-Dopa, que é usado no tratamento da doença de Parkinson. Muito bem. O Barry, por outro lado, recebe metade do prêmio por desenvolver catalisadores quirais para outro tipo importante de reação, a oxidação. Muito bem. Hoje os resultados de sua pesquisa básica estão sendo usados em várias sínteses industriais de produtos farmacêuticos, como antibióticos, anti-inflamatórios e medicamentos para o coração. Pensando um pouco nesta aula, preparei aqui algo especial para vocês. Olha, nesta aula conhecemos os isômeros farmacêuticos e 3 cientistas que ganharam o Prêmio Nobel por seu trabalho e ações de hidrogenação catalisadas por quirais. Muito bem, justo, tá? Agora pense, você conhece alguma mulher ganhadora de Prêmio Nobel? Professor, estou tentando lembrar aqui, buscando nos meus arquivos memoriais, não consegui ainda, professor. Pois é. Se você não lembrou, como você vai lembrar de qual a área que ela trabalhava, tá? Qual foi o trabalho desenvolvido por elas? Muito bem. Quero que você mire a câmera do seu smartphone aqui, acesse esta reportagem e você vai conhecer um pouco mais desse trabalho desenvolvido por um projeto de extensão da Universidade Federal do Paraná, que são Meninas e Mulheres na Ciência. Tá? Então, aprofunde, pesquise, leia, se intere e você vai estar adiante
muito adiante do seu concorrente para poder alcançar o seu sucesso, o seu objetivo. Muito bem. Nesta aula nós estudamos a utilização de isômeros na indústria farmacêutica, conhecemos as moléculas oticamente ativas utilizadas nesse segmento, praticamos esses conhecimentos através de atividades e aqui estão algumas referências e nós chegamos ao fim. Eu fico por aqui, todos nós ficamos por aqui, você por aí e nos vemos na próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.